Ele amando o mundo de uma tal maneira, Ele enviou esse Jesus Cristo para morrer por nós, porque o homem estava vivendo, estava mergulhado no pecado. E interessante é que nós nos reunimos no culto de ceia para celebrar não morte, para não celebrar somente a morte de Cristo, mas para celebrar a vida, porque a Bíblia diz que Ele morreu, mas Ele ao terceiro dia ressuscitou. Então, meu irmão, quero fazer um alerta para nós neste dia. Venhamos esta noite ao culto de ceia com alegria no coração, com alegria na alma, porque faz saudade muitas das vezes, quando nos cultos as pessoas vinham ao culto de ceia não preocupado com aquilo que vai receber, com aquilo que vai lhe ser ofertado, mas embora, irmão, nós temos que voltar, retroceder e trazer a casa de Deus, a adoração a Deus, porque o culto, quando nós trazemos adoração a Ele, é um culto racional, é um culto inteligente, não é um culto voltado para bênçãos materiais, para as coisas que o homem pode dar, mas o culto racional é um culto que eu venho dizendo: Senhor, eu vou lá, porque o Senhor vai estar lá, Senhor, eu vou lá, porque eu quero te adorar na beleza da sua santidade. Irmãos, o culto a qual eu venho entregar a Deus é um culto melhor do que aquele culto que eu venho receber. Ah, mas como assim, irmão David? Porque, irmãos, nós estamos vivendo em uma era em que as pessoas querem atrativos para estar na casa de Deus. Nós estamos vivendo em um momento em que as pessoas querem algo em troca para estar na presença de Deus. Mas deixa eu te contar uma coisa nesta manhã: Ele já nos deu o maior bem, que foi a morte de Jesus na cruz. E nós estamos aqui não é por mérito nosso, é porque Ele morreu na cruz por mim, por você. Nós precisamos entender isso, que aqui é lugar de depositar honra, glória, louvor e adoração àquele que vive, aquele que reina, aquele que é Senhor para todo sempre. Então, meus irmãos, diante desta palavra, a Bíblia vai nos dizer que Jesus, quando Ele esteve nessa terra, o objetivo principal de Jesus era anunciar o reino entre os homens. Fato é que quando o sucessor de Cristo, o precursor de Cristo, um homem chamado João Batista, quando ele está no deserto da Galileia batizando, ensinando, anunciando o reino, ele vai olhar para o povo e vai dizer: arrependei-vos, porque já é chegado o reino dos céus. Quando Jesus ele começa o seu ministério, ele começa a pregar, ele começa dizendo também: arrependei-vos, porque já é chegado o reino dos céus. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus estava pregando, quando Jesus estava anunciando, muitas pessoas se achegaram a Jesus. O texto aqui mencionado por Lucas não é diferente. A Bíblia diz que Jesus está pregando, está anunciando, e muitos publicanos se achegaram a Jesus. E diante daqueles publicanos, pecadores que se achegaram a Jesus, a Bíblia diz que os fariseus, eles murmuravam, eles olhavam, não admiravam, mas murmuravam, porque a palavra do Evangelho do Reino estava sendo pregada. Mas fato é que Lucas ele vai abordar aqui no versículo capítulo 15 algumas expressões de Cristo que são chamadas parábolas. E o que são parábolas? Parábolas são histórias alegóricas, são histórias que Cristo contava para mostrar ao homem princípios do reino, para ensinar a humanidade, ensinar ao homem princípios do reino. Porque, irmãos, para a caminhada para o céu, nós precisamos observar princípios. Se eu quero princípios, eu não consigo chegar aos céus. E nesses últimos dias nós vemos que pessoas têm quebrado princípios e querem chegar ao céu da sua maneira, do seu bel prazer. Mas para entrar no céu tem de haver renúncia da minha parte, tem de haver renúncia da minha vida. E Lucas ele aborda no capítulo 15, a partir do versículo 11, em especial a palavra que queremos abordar esta manhã com a igreja, acerca de um homem, acerca de uma parábola do filho pródigo.
O que é o pródigo? É um filho que saiu, um filho que renunciou. Interessante que ao ler esta palavra, nós vamos entender que tem a ver mais de um pai que está esperando do que um filho que está indo. Na abordagem desta palavra, nós vamos observar alguns erros que este homem vai cometer. Nós vamos enxergar algumas atitudes que este jovem vai ter. Mas nós vamos entender também a bondade de um pai que está à espera de um filho que partiu. Ei, irmãos, aqui está falando acerca da história de um pai e de um filho, e não é diferente. Talvez você esteja pensando aí, o que tem a ver comigo essa parábola? Mas nessa manhã Deus quer falar conosco que Ele ainda é o Pai bondoso que está sempre a esperar alguém. É comum alguém olhar para a parábola do filho pródigo e expressar essa parábola acerca de alguém que está desviado, acerca de alguém que se afastou da igreja. Mas, meu irmão, o desviado, o afastado da igreja, não é simplesmente alguém que estava do nosso lado sentado aqui que saiu, não. Muitas das vezes nós estamos sentados aí, mas estamos desviados. Que é isso, pregador? É verdade. Quantas das vezes eu estive sentado dentro da igreja, vindo as consagrações, vindo as orações, vindo aos cultos, até mesmo o culto de ceia, mas estava sentado desviado. Que isso, pregador? Sim, quando eu deixo de fazer a vontade de Deus, eu estou desviado. Quando eu deixo de descer as orações, eu estou me desviando. Quando eu deixo de ler a palavra de Deus, eu estou me desviando do caminho. Eu estou saindo da casa do Pai e muitas das vezes não estou percebendo. Mas nessa manhã há uma palavra de Deus para a nossa vida neste lugar. Há uma palavra de reconciliação para a nossa vida nesta manhã. E fato é, irmãos, que o primeiro erro que este moço comete, a Bíblia diz que ele partiu. Versículo 13: poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Olha só, irmãos. Primeiro erro que ele comete foi querer exigir do pai. Ei, irmãos, que é uma verdade nessa manhã para a tua vida, para a minha vida. Você não tem direito de exigir nada do Pai. Às vezes a gente olha alguém chega aqui na frente e olha assim: olha, eu coloquei Jesus contra a parede. Ou me dá, ou eu saio. Você pode até sair, mas Ele vai dar se Ele quiser. Erro meu achar que eu posso exigir alguma coisa daquele que é todo poderoso. Aquele moço, ele olha para o Pai: dá-lhe a minha parte na herança. Ei, irmãos, é comum no Brasil, é comum nos nossos dias, alguém receber a herança após o luto, após o falecimento do seu ente querido, pai, mãe. Mas aqui houve o que chama no direito de uma antecipação de bens. Aquele moço, ele chega ao pai e ele pede ao pai, ele exige do pai aquilo que ele acha que tem direito. E quando ele vai, interessante no texto, a abordagem do texto, não vai dizer que o pai ali insistiu com ele, talvez possa até ter insistido, mas o pai pega: você quer herança, como aquilo que é seu, repartiu entre os irmãos, e aquele moço partiu. Aquele moço partiu por quê? Porque no seu coração ele tinha desejo de conhecer aquilo que ele não conhecia do mundo. Porque o seu coração estava voltado para as coisas do mundo, estava voltado para as coisas da carne, estava inclinando-se para as coisas, os prazeres, que o levaria para o fundo do poço. Ei, irmão, você que está na casa, não sai da casa. Na casa do Pai ele tinha conforto, ele tinha sombra, tinha água fresca, tinha trabalhadores ao seu dispor. Mas ele largou, abriu mão de tudo isso para partir, porque ele
queria conhecer os prazeres da vida. E ele achava que aquilo que ele tinha direito, a sua herança, era o suficiente para que ele fosse nessa jornada, para que ele fosse neste lugar. E era uma partida, irmãos, até então que ele pensava que não iria voltar. É muito fácil partir, mas voltar só Deus sabe se conseguimos. Há um alerta para a nossa vida nessa manhã. Ei, irmão, não sai da casa, não sai da presença do Pai. O filho tinha tudo, irmãos, do bom e do melhor, mas ele pegou, queria parte da sua herança e queria ir a um horizonte que ele não conhecia até então. E a Bíblia diz que ele partiu para uma terra longínqua. Então o primeiro erro deste jovem foi querer exigir algo. Ei, irmão, não vamos cair nesse erro de querer exigir algo do Pai. Olha, irmãos, nós somos salvos porque Jesus morreu. Nós somos regenerados porque Jesus morreu. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para morrer por nós. Filho unigênito, preste atenção nisso. O único Filho. Antes da cruz, Jesus é o único Filho de Deus. É o Filho unigênito. Mas quando Jesus Cristo veio, quando Ele morreu, depois da cruz, Ele nos conciliou com Deus e nos fez filhos de Deus. Agora já não é o único Filho Jesus Cristo, mas eu, você, Ele nos constituiu através da sua morte, através do seu sangue, filhos de Deus. Então, irmãos, esta manhã nós estamos aqui, nós estamos na casa do Pai. Nesta manhã nós estamos aqui, estamos diante de um banquete do céu. Aí você tem a opção, você tem o direito, você tem a escolha, você tem o livre-arbítrio nesta manhã para decidir se você quer sentar à mesa com o Pai ou se você quer sair da casa do Pai. O Pai nesta manhã está dizendo a nós: você tem a livre escolha, mas permaneça na casa do Pai. Aquele moço sentava à mesa com o Pai, compartilhava dos bens do Pai, mas decidiu ir embora. Primeiro erro dele foi exigir. O segundo erro foi partir. Foi para longe, para o desconhecido. Ei, irmão, sabe aquela vontade de sair? Sabe aquela vontade? Não, que não dá não. Irmão fulano não gosta de mim. Irmão fulano olha torto para mim. Não, vou procurar outro lugar melhor. Não dá para viver na casa do Pai compartilhando com esse, com aquele outro. Esquece das bênçãos que está na mesa do Pai para todos. Achamos que somos melhor do que o outro. Achamos que somos mais do que o outro. Irmãos, é verdade. Aquele moço ele tinha de tudo, mas resolveu partir. Então não é sobre quem não tem nada, é sobre alguém que tem e quer ir embora. E o que ele acha que ele tem direito, ele quer e quer ir embora. É direito, é escolha. O Pai dá aquilo que ele tem de direito e ele vai embora. Primeiro ele exige, depois ele parte. E a sua partida expôs situações da vida daquele moço que o levou ao fundo do poço. Ei, irmãos, permanece aí onde você está plantado. Permanece aonde o Pai te colocou. Não queira sair. Não queira ir por palavra de outros homens. Não queira ir acompanhando ideias das pessoas que não têm a ver com a palavra de Deus. Porque essa palavra
escondi, Senhor, a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Ei, se alimenta com essa palavra porque ela é luz. Se alimenta desta palavra porque ela é vida, ela é abundância, ela é pão do céu para mim e a sua vida. Louvado seja Deus. Mas fato é que aquele moço partiu. Quando ele parte, ele deixou o pai. Eu fico imaginando, irmãos, a Bíblia diz que ele partiu e o pai estava olhando ele ir. Ei, irmãos, aquele pai não interferiu na escolha daquele filho. Pelo contrário, ele deu a sua exigência, deu a parte da fazenda que lhe era de direito, segundo ele pediu, mas não impediu dele partir. Deus é da mesma forma. Ele está todo dia nos dando livramento, está todo dia cuidando de nós, está todos os dias nos alimentando, está todos os dias nos dando graça de levantar da nossa cama, está todo dia nos abençoando com as bênçãos espirituais nas regiões celestiais dos céus. E nós estamos com o desejo no nosso coração de partir. Não foi algo por acaso, irmãos. Aquele moço não deitou, não levantou e disse: ah, não, vou partir. Foi algo premeditado. Foi algo premeditado. Ou seja, o que é premeditado é aquilo que eu vou preparando. O desejo, irmãos, de sair da presença. Alguém olha e fala assim: poxa, o irmão estava aqui cantando ontem, encontrei ele ali, eu desviado, afastado dos caminhos do Senhor, do nada. Olha, o irmão estava pregando e de repente encontrei ele ali na rua se envolvendo com todo tipo de pecado. Não é da noite para o dia, é porque estão alimentando no coração o desejo de sair, o desejo de partir. E fato é que aquele moço, ele alimentou esse desejo. Ele achava que ele poderia viver com seus bens, ele achava que ele poderia viver na ausência do pai, ele achava que poderia viver distante da casa do pai, mas ele estava indo de mal a pior. Ele estava saindo da bênção e indo para a maldição. A Bíblia diz, Deuteronômio, não lembro o capítulo agora, mas diz, Deus disse: hoje eu vos coloco diante da bênção e da maldição, da vida e da morte. Aí ele indica: escolha a vida. Ei, irmãos, está diante de nós posto na mesa. Nós temos escolha nesta manhã entre a bênção e a maldição, entre a vida e a morte. Mas Deus está apontando o caminho para nós escolhermos o caminho de vida. E o caminho de vida é permanecer na casa do Pai. Então aquele moço, segundo o erro daquele moço, foi partir. Terceiro erro dele foi viver no pecado. A Bíblia diz: e havendo, versículo 14, e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. O versículo 13 final, ele diz que ele partiu, ele desperdiçou todos aqueles seus bens que ele havia adquirido do seu pai. Aí de repente ele chega em posição da sua vida, que ele tinha desperdiçado tudo. A Bíblia diz que na terra quando ele estava houve uma grande fome. Ele foi viver no pecado, gastou tudo nos prazeres. Ei, irmãos, errado quem pensa que vai ter alegria no pecado. Errado quem pensa que vai ter prazer nas coisas deste mundo. A Bíblia diz: ora, o mundo passa com as suas concupiscências, mas os que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Quem permanecer para sempre faz a vontade do Pai. Quer permanecer para sempre, viva na presença do Pai, na casa do Pai, não se ausente da presença do Pai, porque na presença do Pai tem vida.
Mas aquele moço achou que poderia viver no pecado e não ia ter consequência. Irmãos, pecar é opção minha e sua, mas a consequência do pecado não é opcional. As consequências das nossas atitudes, elas são certas. Aquilo que a gente plantar, nós vamos colher. Cuidado, irmãos, com a semeadura. Esta manhã, essa palavra está nos alertando para nós termos cuidado com aquilo que nós estamos plantando no nosso dia. Muito cuidado. Não brinque com o pecado. Essa palavra está me alertando para eu não brincar com o pecado. Não brincar com a partida. Tem muita gente que diz: não, eu vou só passar um tempo. Eu ouvi muitas pessoas falando assim: não, eu vou só passar um momento no mundo. Foi para o mundo, morreu no mundo, e se Deus não tiver tido misericórdia, foi para o inferno. Mas foi só um momento. A nossa vida, irmãos, não é feita de só um momento. Ela é uma vida que tem que ser contínua com Deus. Eu, quando acordar, eu preciso falar com o Pai. No decorrer do dia, eu preciso conversar com o Pai. Relacionamento é isso, irmãos. Relacionamento não é só estar aqui com o irmão, com a irmã, e sair daqui e começar a falar mal dele, dela. Relacionamento com Deus não é só vir aqui ao culto, ao domingo. Eu vou ao domingo, que eu vou me abastecer. Aí o resto da semana dá para sobreviver com essa herança que eu ganhei no domingo. Vocês estão entendendo? Aquele moço de tudo, teve uma criação boa, teve boas coisas, mas ele achou que um momento na sua vida ia perdurar por muitos dias, por muitos anos. Mas foi um momento que ele escolheu a herança e saiu. E um momento que talvez ele não teria um retorno, se não fosse a graça do Pai, se não fosse a misericórdia do Pai. Irmãos, nós estamos aqui nesta manhã pela graça do Pai, pela misericórdia do Pai, porque o Pai nos chamou, porque o Pai nos escolheu, porque o Pai nos deu uma herança incorruptível, que foi uma herança de sangue, a qual Jesus Cristo, o nosso irmão Jesus Cristo, o Filho primogênito de Deus, se doou por nós. Ei, irmão, não abre mão dessa herança. Não pegue essa herança e queira achar que você pode viver num mundo distante dela. E aquele moço foi. E aguarda com ele. Aquele jovem começou a viver com experiências a qual ele não esperava. A Bíblia diz que houve fome naquela terra. E esse jovem agora ele se aproxima de um cidadão daquele lugar. E aquele moço acolheu, aquele cidadão acolheu aquele jovem. E nessa acolhida, a Bíblia vai dizer que ele mandou ele. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, a qual mandou para os seus campos para apacentar porcos. Olha que inversão de valor. O camarada que estava antes na casa do pai, agora está indo para mexer com porcos. Um cidadão que tinha uma mesa farta, agora está indo no meio dos porcos. Ei, irmãos, essa palavra vem ao meu encontro e a sua vida nessa manhã como alerta, para nós não nos misturarmos com porcos. O que são porcos? São quem aquele exemplifica aquele que quer viver no pecado, no lamaçal do pecado. Irmãos, experimente pegar um porco, leva ele, dá um banho, passa o melhor sabão que você tiver, o melhor shampoo, e depois você solta ele no quintal para ver o que ele vai procurar. Lama. É a cultura do porco, é viver na lama. Então esse moço ele saiu, partiu, e agora ele está indo para onde? Para a lama. A Bíblia diz: aquele que está sujo, sujo está ainda mais, mas aquele que está limpo, limpe-se mais. Ei, irmão, nesta manhã, Deus quer nos limpar mais. Deus quer nos deixar mais limpo e longe da lama. A lama
Não para por aí. Segundo ponto que este jovem nos demonstra, ele de príncipe ele vai querer viver como servo, porque tinha necessidade. Ei, irmão, você está no lugar de príncipe, filho de Deus. Não queira viver como servo de alguém, escravo de alguém, porque você é servo livre de Deus, você é príncipe. A Bíblia diz que Ele nos tirou do monturo, nos tirou do lamaçal do pecado e nos colocou entre príncipes. Olha que posição, irmãos. Aquele homem, ele nasceu, vamos dizer, na nossa cultura popular, em um berço de ouro, nasceu em um lugar bom, mas ele escolheu ir para uma jornada que o levou para o meio da lama, que o levou entre porcos. Ele não é o lugar que Deus te quer. Nessa manhã, essa palavra está nos advertindo que Ele nos quer no lugar que Ele colocou, que é lugar de príncipe, de filho. Aquele homem perdeu as características. Talvez ele possa vir de água e falar para aquele moço: olha, moço, você está me vendo dessa forma, mas o meu pai é muito rico em outras terras. O meu pai tem muita coisa nas outras terras, mas eu estou aqui cuidando dos seus corpos. Ei, irmãos, quando eu era criança, eu carreguei lavagem para porcos. Meu avô criava porcos. Mas eu, criancinha, pequenininho, fraco, carregando um baldinho de lavagem, às vezes na rua, ficava até com vergonha das pessoas que viam. Às vezes a lavagem caía pelas pernas, cheiro ruim de podre, azedo. Mas comer a carne do porco era muito bom, irmãos. Mas o fato de cuidar do porco não é fácil. É mau cheiro, é lama, é sujeira. Você tem na hora de limpar o chiqueiro e daqui a pouco ia lá para mau cheiro, porque o animal tinha defecado, tinha virado toda aquela lavagem do coxo, misturado naquilo e estava tomando banho. Na hora que você ia no chiqueiro, o bichinho estava se virando na lama, porque é isso que o porco faz. E fato é que esse moço ele está convivendo com isso. E nessa convivência, ele começa a lembrar de que na casa do meu pai tem pão. E a fome que estava acontecendo naqueles dias, a Bíblia diz que ele estava perecendo de fome. Aleluia! E desejava encher o seu estômago com bolotas que os porcos comiam. E ninguém dava. Há quem diga que ele estava comendo com os porcos, mas a Bíblia está dizendo que ele desejava comer. Se ele comeu ou não, Lucas não descreveu aqui, mas ele desejava. Ei, irmãos, você tem um banquete, não queira comer comida de porcos. Você tem um banquete na casa do Pai, não deseje comer aquilo que os porcos comem, porque é lavagem, é sobra. Mas neste dia Deus tem um banquete preparado, mas o banquete é para filho que ficou. Ele desejava, mas era um desejo que ninguém ajudava. Ele estava longe de casa, longe do aconchego do Pai, e as pessoas, ninguém o ajudava. Desejou comer comida dos porcos. Mas interessante, irmãos, que no versículo 17, a Bíblia diz que aquele jovem caiu em si. Vou ler para os irmãos. E, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Ei, irmãos, talvez nesse dia seja a hora de nós cairmos em si. Talvez essa manhã seja a hora de nós cairmos em si. Lembra de quando você cantava, a presença de Deus era notória. Lembra de quando você falava das coisas da Bíblia, a presença de Deus era notória. Mas em um momento da sua vida você foi partindo,
esvaindo, você foi se esvaindo, foi indo ao fundo do poço, e agora no fundo do poço você está lembrando, dizendo: ah, na presença do Pai tinha pão, eu não dei valor, na presença do Pai tinha comida boa, eu não dei valor, mas agora talvez você esteja no fundo do poço, na sarjeta. Ei, mas eu vim aqui nesta manhã dizer que nós precisamos cair em si, porque há esperança. O Pai, o Filho está longe, mas tinha um Pai esperando. O Filho está no pecado, mas tinha um Pai esperando. Ele caiu em si. Os trabalhadores da casa do meu Pai têm do bom, do melhor, e eu aqui estou perecendo de fome. Estou desejando comer comida que corta o sono, mas ninguém, nem isso me dá. Irmão, você não foi chamado para ser mendigo. Você foi chamado para ser filho de Deus. Nós somos chamados para ser príncipes de Deus. Se posiciona nesse propósito. Se posiciona nessa ideia de que você é filho de Deus. Pode falar o que quiser, mas não tira o título de filho. Pode não te dar o que você talvez deseja dos homens, mas não tira o título de filho. Você pode não ter uma credencial, mas não tira o título de filho. Você pode alguém não olhar para você, mas não tira o título de filho. O título de filho foi dado por Deus. E foi dado através de Jesus Cristo. Foi pago um penhor pela nossa vida, pela nossa alma. E ninguém tira a não ser você mesmo. Quando o jovem saiu, quando ele exigiu, quando ele teve as consequências, essa jornada dele, ele perdeu a identidade de filho. Mas interessante é que quando ele cai em si, aí o versículo 18 ele vai dizer: levantar-me-ei, irei eu ter com meu pai e direi: Pai, pequei contra ti e perante ti, pequei contra os céus e perante ti. Ei, irmãos, eu sou um dos maiores pecadores aqui nesta manhã. Eu amanheço meu dia pedindo perdão, porque eu sei que sou pecador. Eu sei que eu não mereço, mas eu sei que o sangue de Jesus Cristo ainda me purifica de todo pecado, e eu sei que sou filho de Deus. Aleluia! Não sei como você entrou aqui nesta manhã. A atitude de levantar daquele moço é porque ele estava prostrado. A atitude de levantar é porque tem alguém que está caído. Mas ele colocou, caiu em si e diz: levantar-me-ei. Irmão, nesta manhã é hora de nós nos levantarmos. Levantar quer dizer que Deus está nos chamando para a posição de filho. Nesta manhã Ele está nos chamando à responsabilidade. Está dizendo: é dessa forma que eu te quero, meu filho. É dessa forma que eu te quero, minha filha. Não olhe para um lado, não olhe para outro, não olhe para A, não olhe para B, porque você é filho. Quem é filho tem direito adquirido por Jesus Cristo. Quem é filho e permanece fiel tem um lugar esperando nos céus. Tem um banquete esperando no céu só para filho. Ei, irmãos, nós não somos só criaturas. Quando nós permanecemos na casa do Pai, nós somos filhos. Título de filho. Vamos encerrar. Aquele jovem, ele caiu em si. E quando ele cai em si, brotou no seu coração o desejo de voltar. Ele teve a oportunidade de voltar para onde? Para a casa do Pai, na presença do Pai. Ei, irmãos, não é sobre herança, não é sobre bens financeiros, não é sobre o homem, mas é sobre um Pai amoroso, é sobre uma bondade de Deus. É uma bondade tão grande que Ele enviou Jesus Cristo
morrer por mim e por você. Não é sobre homens, mas é sobre um Deus grande, onisciente, onipotente, que tudo pode, que tudo é e que tudo vê. Nessa manhã Ele conhece o meu e o seu coração. Ele sabe das nossas idas e vindas. Ele sabe das nossas partidas. Ele sabe dos nossos desejos. Mas Ele ainda é Deus fiel. É o Pai fiel. Aí aquele moço diz: levantar-me-ei. E levantando-se foi para o seu pai. Quando ainda estava de longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Observe bem, irmãos. Eu acredito, pensamento meu, e nessa história, todos os dias talvez o pai sentava numa cadeirinha e ficava olhando o horizonte na expectativa do filho retornar. Eu acredito que todos os dias o pai olhava para o caminho de onde o filho partiu, na esperança do filho voltar. Por muitas e muitas vezes eu acredito que ele ficou nessa posição. Mas aconteceu. A Bíblia diz que o filho levantou, e quando o filho vai indo, o pensamento do filho era esse: olha, eu amo meu pai, vou pedir perdão ao meu pai, eu vou pedir que ele me trate como um dos trabalhadores. Irmãos, ele é filho, mas perdeu as características de filho no caminho, perdeu a identidade de filho na caminhada, se envolvendo no pecado. Mas quando ele voltou, ele não encontrou um patrão. Quando ele voltou, ele não encontrou um Senhor. Quando ele encontrou um pai. Um pai que ele havia abandonado, um pai que ele havia deixado. Mas pai é pai. Ei, irmãos, você não é simplesmente uma criancinha adotada que está abandonada. Nós fomos enxertados na oliveira. E enxertado na oliveira, Deus nos deu o direito de ser filho. Eu não sei o caminho que você tomou, ou está pensando talvez em tomar, mas nesta manhã tem graça de Pai revelada neste lugar. Nesta manhã o Pai está nos dizendo: eu continuo sendo o mesmo. O Pai está nos dizendo: eu estou aqui. Você pode até ter ido por aquele caminho, mas eu estou aqui esperando você voltar. E quando o moço está olhando o pai de longe, a Bíblia diz que o pai correu, abraçou, beijou, porque era o pai que estava esperando o filho. Nessa manhã Deus está nos esperando, no lugar onde nós o deixamos, no lugar onde nós partimos. Ele está dizendo: eu estou com saudade de você na oração, eu estou com saudade de você na leitura bíblica, eu estou com saudade de você na comunhão. Ei, meu irmão, é hora de nós nos despertar, é hora de nós cairmos em si e reconhecer a paternidade de Deus sobre a nossa vida. Então o pai o abraçou. Aí o moço disse: pai, eu pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado filho, mas faz-me como um dos teus trabalhadores. Olha, me manda para o campo, eu posso fazer um serviço braçal, mas me ajuda, pai. Ele está no fim da linha, irmãos, no fundo do poço. Mas olha em contrapartida do pai. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai, e comamos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Ei, irmãos, nesta manhã Deus tem veste nova para a nossa vida. Há um anel que Ele está colocando nos nossos dedos. Ei, sabe o que aquele pai estava dizendo?
Meu filho, eu sei que você quer apenas ser um trabalhador na minha casa, mas meu filho, você é parte do meu sangue, você tem parte da minha herança, você tem parte aqui em casa. O que eu comer, você vai comer. O banquete que eu der, você vai participar. Ei, servo, traz roupa nova para ele, porque ele é príncipe. Coloca um anel na mão dele, porque ele tem autoridade nessa casa. Ei, calça sandália nele, porque ele está pisando na casa do Pai. Aleluia! Nós estamos aqui nesta manhã, meu irmão, minha irmã, na casa do Pai. Na casa do Pai tem lugar para dar glória. Na casa do Pai tem lugar para alegrar o coração. Na casa do Pai tem refrigério para a alma. Na casa do Pai tem pão fresco. Na casa do Pai tem banquete. Não saia da casa do Pai. Glória a Deus que essa história teve um final feliz, porque o Pai não mudou de ideia a respeito do pecador que se foi. Ei, irmãos, a alegria como um pecador se arrepende. Jesus Cristo, Ele se tornou o único e suficiente Salvador da nossa vida. Ele é o nosso advogado intercedendo a quem? Ao Pai. Eu não vim aqui para te julgar. Eu não vim aqui para dizer isso, aquilo de você, porque você é filho. E filho tem que permanecer na casa, na presença do Pai. Filho que permanece na presença do Pai é o filho que tem alegria, que tem gozo na alma. E gozo no mundo passa, mas aqueles que permanecem, que fazem a vontade de Deus, permanecem para sempre. Então, meu irmão, o conselho nesta manhã, diante dessa história deste moço, é para que nós venhamos permanecer fiel na casa do Pai. O restante da história vai dizer que o filho que ficou no lar ficou chateado, ficou triste. Ei, irmãos, não se importe com quem não se agradou do retorno, mas faz aquilo que você foi chamado para fazer como filho. A bênção que o Pai tem para o filho, a bênção que o Pai tem para você que é filho, ninguém pode roubar, ninguém pode levar aquilo que Deus te deu. Guarde bem isso no seu coração. Primeiro Ele mandou Jesus Cristo, que morreu por nós. Quando Jesus Cristo ele foi assunto aos céus, Ele disse: eu vou vos enviar o Consolador, e Ele estará convosco todos os dias até a consumação do século. Ei, irmãos, não abra mão de ter o Espírito na sua vida. Não abra mão de ter o Espírito do Pai dentro de você. Não abra mão de ter um relacionamento com Deus. Não abra mão, não deixe esfriar, irmão. Parta da presença do Pai. Não deixe esfriar o relacionamento entre Pai e Filho. Deus é imutável, mas quem se distancia dele sou eu, você, com as nossas atitudes, com as nossas ações, com as nossas escolhas. Irmão, sabe por que tem muita gente quebrando a cara? Sabe por que tem muita gente indo ao fundo do poço? Porque tem deixado de ouvir os conselhos do Pai, porque tem deixado de vivenciar a graça do Pai, achando que pode viver longe do Pai. Ei, irmãos, nós não somos donos do nosso próprio nariz. Uma vez que nós fizemos a escolha de ser filho, através da renúncia do pecado, nós precisamos entender que nós não somos guiados por vista, mas nós somos guiados por fé. E nesta manhã, que a graça do Pai se dê sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a nossa família, e que nós possamos entender que nós somos filhos. E não é filho bastardo, é filho constituído através do sangue de Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.